Mateus, capítulo 8, dos versículos 1 a 4. Diz o texto sagrado: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Pai, nessa tarde, nós te pedimos que o Senhor fale aos corações. Ó Deus, fale, ó Pai, às mentes, revele-se, se mostre às pessoas que ainda não professam a fé genuína no Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor lance fé, arrependimento, perdão de pecados nessa tarde, as vidas dos nossos ouvintes do programa Palavra Verdadeira. Faça o Teu reino avançar e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Nós assim te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha pelo Instagram da Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro aqui em Serrita, preste atenção àquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer, tem a nos falar nessa tarde. Então, como sabemos, a lepra é uma doença de pele muito contagiosa, que segundo a lei do Antigo Testamento, tornava a pessoa impura. Quem estivesse leproso não poderia participar da vida do povo de Deus. Segundo o livro de Levítico, capítulos 13 e 14. De sorte que a lepra, conhecida hoje por hanseníase, tinha uma prescrição: o isolamento social, o distanciamento social, um fica em casa para quem estivesse leproso na época. Isso nos faz lembrar a pandemia, a proliferação de um vírus letal a nível mundial que estamos vivenciando desde o ano de 2020. Desde o ano de 2020. Pois bem, por intermédio dos milagres, Jesus manifestava seu poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte e sobre os demônios. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, o Evangelho segundo Mateus enfatiza a chegada do reino dos céus, a chegada do Messias divino que tinha poder e autoridade sobre a vida e a morte. O ensino de Jesus de Nazaré era uma demonstração de poder dos altos céus. Sobretudo, confirmavam que ele era um com o Pai. Aqui Jesus demonstra o poderoso Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diante dessa explanação, iremos meditar no seguinte tema essa tarde: Jesus decidiu curar um leproso. Jesus decidiu curar um leproso. Por que Jesus decidiu curar aquele leproso? Em primeiro lugar, para demonstrar a sua autoridade. Diferentemente dos escribas, fariseus e os mestres da lei do tempo de Jesus, eles não falavam como mestres do que pregavam. Eles falavam, eles discursavam, mas não viviam aquilo que eles ministravam. Ou seja, a palavra deles não chegava aos ouvintes com poder, com vida. Diferentemente, Jesus de Nazaré pregava com autoridade, em demonstração de atitudes que glorificam ao Pai. Jesus, o mestre por excelência, proferia seu discurso, evidenciando suas obras de justiça entre os homens. Notem, ouvintes, que o leproso que veio até Jesus
veio atraído por sua pessoa, por seus ensinamentos, por sua autoridade como autor da vida. A narrativa do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 12, diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Este homem leproso andava com seu corpo coberto pela lepra, porém, vendo a Jesus, adorou a sua pessoa, com o rosto em terra, exclamando: eu sei, se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. Quero te perguntar essa tarde: a quem você tem procurado conhecer como autor de sua vida? A quem você tem adorado? A quem você tem venerado como o Senhor de sua vida? Somente Jesus pode ser adorado entre os homens. Não devemos adorar outras pessoas, não devemos adorar a objetos sem vida. O salmista no Salmo 115, versículos 4 a 7, vai dizer que os ídolos nada podem fazer, mas, pois a prata e o ouro são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Como sabemos, as escrituras são categóricas em dizer, Jesus veio a este mundo para glorificar ao Pai. Ele veio também a este mundo para desviar a ira de Deus ao tomar nosso pecado sobre si. É tanto que João vai dizer no seu evangelho também no capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Diz o texto em Mateus 8:3 que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. O Evangelho segundo Marcos vai dizer, no capítulo 1, versos 41 e 42, que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus tocou-lhe, aquele homem estando contaminado fisicamente, considerado um homem impuro perante a sociedade da época, mas Jesus tocou em sua lepra. Louvado seja o nome do Deus Pai. Jesus, ele toca na lepra, ele toca nas lesões da pele daquele homem, vários tipos de lesões. O grego ele expressa não somente um tipo de lesão, mas vários. Pelo corpo inteiro daquele homem, a lepra e as lesões na pele dele eram visíveis ao olho nu. Eram visíveis às pessoas que tinham contato com ele, mostrando que ele não corria risco nenhum de ser infectado por a lepra. Jesus toca na lepra daquele homem e não tinha nenhum risco, nenhum perigo, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Interessante observarmos e afirmarmos, quer te dizer que Jesus é incontaminável.
Jesus não se pode ser maculado. Jesus é imaculado. Ele é incontaminado. Ele manda a doença ir embora e ela vai. Ele tem toda a autoridade sobre a vida e a morte. Jesus diz que o que contamina o homem é que está dentro dele, no seu interior. Não é algo exteriormente, não é algo visivelmente. Você que está doente nesse momento, precisando de uma cura física, Jesus pode te curar da sua enfermidade, se for da vontade do Pai, seja qual for a gravidade da doença. Se Jesus quiser, ainda pode te curar da enfermidade que leva para a morte eterna, a segunda morte, o castigo eterno, o lago de fogo e enxofre, de tormentos em plena consciência para sempre. Jesus pode te livrar deste mal, desta doença, dessa situação de perigo eminente após a morte. Jesus pode te livrar, Jesus pode te guardar, Jesus pode te proteger. Por que eu digo isso? Porque Ele é o único entre os homens que não pecou. É o único que não foi contaminado pelo pecado. Só Ele tem essa autoridade de nos tornar limpos, de nos tornar puros, lavados e redimidos pelo seu sangue. Somente Jesus, meu querido e minha querida que me escutam nessa tarde. Basta você crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Ainda há tempo, não deixe para amanhã. Professe o nome de Jesus e seja salvo, seja perdoado, seja curado físico e espiritualmente. Continuem prestando atenção, ouvintes do programa Palavra Verdadeira. No próximo ponto da mensagem que se segue, estamos afirmando que Jesus decidiu curar um leproso. Por que Jesus decidiu curar aquele leproso? Em primeiro lugar, para demonstrar a sua autoridade. Por último, para demonstrar o seu testemunho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Jesus é chamado da fiel testemunha. Porque Ele é a fiel e verdadeira testemunha. Ele demonstrou isso quando esteve entre nós. E pela fé reconhecemos o seu testemunho juntamente ao Pai. O cristianismo está solidificado, alicerçado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Tire a centralidade de Cristo da vida cristã e os cristãos morrerão espiritualmente. A narrativa de Mateus capítulo 8, versículo 4 diz: em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Na narrativa de Lucas 5,14, Jesus ainda é mais enfático em dizendo: então Jesus lhe deu uma ordem, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação e sacrifícios que Moisés ordenou. Ou seja, foi uma ordem para que sirva de testemunho. Ouvintes, de acordo com a lei de Moisés, Jesus se preocupou em observar e em cumprir toda a lei, a fim de que não ofendesse, e para mostrar a sua disciplina a respeito das autoridades que estavam cercando a sociedade da época. Então Jesus, ele foi um cumpridor assíduo da lei e dos profetas. Ele cumpriu cabalmente todo o projeto de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tinha arquitetado para ele realizar, ele assim o fez. Na plenitude dos tempos, Paulo vai dizer, nascido debaixo da lei. Ele cumpriu cabalmente, ele foi o servo sofredor. Nunca perdeu a sua integridade. Sempre foi reto e manso e humilde de coração. Jesus, sendo a maior e mais poderosa autoridade, se sujeitou à lei, nascendo debaixo da lei, como já
Falei, ele nasceu na inteireza do tempo, no tempo oportuno Jesus nasceu. E ele testemunha da sua autoridade sobre vivos e mortos. A partir dessa mensagem podemos ter algumas atitudes nessa tarde. A primeira, viver na expectativa por aquele dia em que Jesus irá curar todo tipo de doença, esperando com alegria o grande dia, o dia do Senhor, reservado para aqueles que creem no seu nome. Como você tem aguardado esse grande dia? Você tem confiado somente na pessoa de Jesus? Uma segunda atitude é viver crendo que em Jesus podemos crer no amanhã. Mesmo diante de uma pandemia global, podemos confiar. Mesmo diante da iminente morte física, Jesus reina sobre a morte e nos dará a vida eterna. Você tem crido nessa doce esperança? Quero te dizer que em Jesus há esperança de vida eterna no porvir. Somente em Jesus. No livro Cristianismo Puro e Simples, escrito por C.S. Lewis, o autor diz: um homem comum acredita no sistema solar, em átomos, em evolução, em circulação do sangue, com base na autoridade. Porque os cientistas dizem que essas coisas existem. Toda e qualquer afirmação histórica sobre a face da Terra é escrita com base no princípio da autoridade. Eu te digo, nenhum de nós viu homem pisando na Lua. Nenhum de nós poderia provar pela lógica pura, da mesma forma que se podem provar coisas na matemática. Acreditamos, segundo C.S. Lewis, nisso porque pessoas que as viram deixaram relatos escritos sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos. Ou seja, com base em quê? Na autoridade. O que estou lhe querendo dizer nessa tarde é que pessoas têm diversas autoridades em suas vidas. E que muitas dessas pessoas negam a autoridade de Jesus, que pode se tornar Senhor e Salvador de suas vidas, de sua existência. É possível hoje, né? Eu quero te perguntar essa tarde: quem tem sido a fonte primária, a base de autoridade sobre a sua vida? Será que é o dinheiro? Será que é a política, a ciência? Será que essas fontes de autoridade têm de alguma forma te deixado longe da fonte de autoridade suprema da sua vida? Aquele que pode te salvar, aquele que pode te redimir, aquele que pode te dar a vida eterna. Entregue-se a Jesus, tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É possível hoje, nesse momento, você receber a pessoa de Jesus, pela fé e tê-lo como autoridade suprema da sua vida. Faça essa oração comigo nesse momento. Eu confesso que sou um pecador e creio no nome do Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Seja perdoado essa tarde de todos os seus pecados para a vida eterna. Amém. E ainda lhe faço um convite especial nessa tarde. Nós fazemos parte da Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, aqui na cidade de Serrita. Estamos localizados na Rua Barbosa Lima, número 183, ao lado da Caixa Lotérica. Faça-nos uma visita, nos procure. E certamente você vai conhecer mais a Deus e da sua palavra. Que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus.